Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu quero começar aqui uma trilogia de vídeos, uma nova trilogia, porque quem acompanha o canal nesses últimos tempos sabe que recentemente eu já dei início a uma outra trilogia de vídeos em que eu vou abordar 3 livros que apresentam um Brasil mito poético modernista. E eu comecei apresentando Martim Sererê, de Cassiano Ricardo, grande poeta brasileiro. Mas hoje eu quero começar uma nova trilogia de vídeos que não é novidade aqui no canal. Para quem acompanha já faz tempo o nosso espaço aqui, sabe que eu já fiz 2 vezes uma tag de um canal que eu sigo aqui no YouTube, chamado Literapia e uns buquês, etc., de uma psicóloga chamada Laura, que recomenda livros aos seus pacientes. E lá ela abordou, durante o ano inteiro, na verdade, uma tag que tem a ver sempre com as estações do ano. Então, no mês de outono, nós fizemos aqui 3 leituras que tivessem a ver com o tema outono. Depois foi a vez do inverno. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para quem queira conhecer ou para quem já viu, se quiser e puder ver de novo. E agora estamos na primavera, então ela trouxe novamente 3 ideias para abordarmos nas nossas leituras. Bom, a primavera, como o mês das flores, ela deu a ideia de que pelo menos uma leitura tem que ter a palavra flores no título, que, aliás, é o que eu venho abordar hoje aqui. A segunda ideia é que seja um livro leve, fácil, porque a flor tem essa ideia, né, de leveza e de beleza também. E a terceira ideia é um livro que tem a palavra vida no título, porque a primavera é a renovação da vida. Estamos saindo do inverno, aquele período cinzento, frio, feio. Tem gente que acha bonito, né? Mas estamos entrando nessa nova temporada que tem a ver com a beleza, com a leveza e com a vida renovada. Muito bem, então hoje iniciando mais uma tag, novamente do canal Literapia e uns buquês, etc., que eu recomendo que vocês, se gostam de livros, gostam de recomendação, deem uma passada lá. Hoje eu vim abordar o livro Flores, de Afonso Cruz. Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que este livro aqui, Flores, de Afonso Cruz, foi um presente de uma amiga inscrita aqui no canal, a Márcia, que eu chamo de Marcinha, que foi coordenadora de uma das escolas em que eu já trabalhei. Para quem não sabe, houve um período da minha vida em que eu trabalhei na secretaria de uma escola. E aí, quando eu já estava prestes a sair de lá, a Márcia, a coordenadora, chegou em mim e falou: Carlos, antes de você sair, por favor, faça o requerimento de uma licença prêmio em pecúnia para mim, porque eu quero viajar, eu quero adiantar um dinheiro, quero receber o pagamento do mês, 13º adiantado e a licença prêmio. Se você conseguir, eu te dou um livro, hein? Você pode escolher. E aí eu fiz o requerimento, deu tudo certo, e aqui está o livro que ela me deu então, Flores, de Afonso Cruz. Muito obrigado, Marcinha. Aqui está o meu livro lido, que será analisado hoje. Afonso Cruz, que já foi abordado aqui no canal, com o livro Os Livros que Devoraram Meu Pai. Livro infanto-juvenil, vou deixar o link aqui no card para quem queira conhecer também. Muito bom livro, mas eu gostei mais desse aqui, que isso aqui já não é mais infanto-juvenil, já é um livro adulto. Pois bem, então, no que trata Flores, de Afonso Cruz? Bem, aqui nós temos a história de um homem que acabou de perder o pai, e isso é muito simbólico porque o pai é uma referência do nosso passado, é uma referência para a construção da nossa identidade, e o livro vai trabalhar muito isso com vários personagens diferentes. A composição da personalidade, a reconstrução do passado, a reinterpretação do passado, importância do presente, etc. Então tudo isso aqui é muito simbólico, tá? Eu vou falando sobre os acontecimentos e vou tecendo breves comentários. Isso aqui é um livro magistral. Muito bem, então nós temos um homem que acabou de perder o pai, está voltando para casa e aí ele repara no vizinho. Fazia tempo que ele não via. O vizinho que se chama Umi, o senhor Umi. E aí ele é meio desolado, vai e pergunta pro vizinho: você não quer entrar? E o vizinho entra. Aí o vizinho começa a olhar para a estante do nosso protagonista, que aliás é jornalista, e isso também já é muito simbólico, porque o jornalismo trabalha com fatos.
fatos cotidianos. E justamente pelos fatos serem cotidianos, serem repetitivos, vão se tornando banais. Tudo isso tem muito a ver com a narrativa aqui, cheia de camadas. De novo essa moto. Pois bem. E aí o Sr. Umi está olhando as prateleiras do nosso protagonista e ele vê uma coleção de revistas de mulheres nuas. E aí ele fala assim, nunca vi uma. E aí o nosso protagonista fica encucado com aquilo. Nunca viu o quê? Uma revista? Não, nunca viu uma mulher nua. E aí o nosso protagonista fica, não é possível. Um senhor de idade, como é que nunca viu uma mulher nua na vida? Estou falando sério, nunca vi. E aí passa o tempo e o Sr. Umi vai embora. Depois, o nosso protagonista vai conversar com a mulher e fala sobre isso. E a mulher, com quem, aliás, ele não está tendo um bom relacionamento, veja vocês, ele está cansado dessa vida cotidiana. Ele, que é jornalista, que trabalha com fatos, não com ficção. E a vida vai se tornando banal por conta dessas repetições diárias. Ele que não está se dando bem com a mulher, mas a mulher fala, você não sabe, você não prestou atenção, todo mundo sabe, o Sr. Umi perdeu a memória. Ele teve um problema de saúde e acabou perdendo parte da memória afetiva. Ele só lembra dos fatos mais corriqueiros. Mas o que se passou muito tempo, ele se esqueceu. E aí, o nosso protagonista, então, que acabou de perder o pai, não está feliz com o seu relacionamento conjugal. Ele com a mulher, tem uma filha. Ele, então, busca uma nova meta na vida. Descobrir o passado do Sr. Umi. Então, para vocês terem uma ideia do estado de espírito do nosso protagonista, eu vou ler um parágrafo aqui logo do comecinho do livro, em que ele está diante do espelho e faz uma reflexão. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu apresento 3 poemas de 3 poetas modernistas, Mário Quintana, Cecília Meirelles e Cassiano Ricardo, em que cada um deles coloca um eu lírico diante do espelho. Vou deixar o link aqui na descrição. Pois bem, então o nosso protagonista olha para o espelho, pensa e diz: passei a mão pelo queixo, pelos olhos. Senti-me velho e cansado, pronto a desistir. O espelho provoca em mim um estranho efeito de, por vezes, me dar a violenta estalada da realidade. Por outras, elevar-me à dimensão do sonho, da ficção, de uma verdade essencial que se deposita cá dentro e que, por timidez, evita sair, senão em momentos de alguma intimidade. Naquele dia, o espelho limitou-se a mostrar um homem deprimido. Mas resistirei. Não posso aceitar qualquer reflexo que me seja devolvido. Resistirei. Bem, vocês percebem aqui que o nosso protagonista não está bem. E mais, ele sabe que não está bem. E mais ainda, ele pretende mudar. E isso é uma máxima desse livro. Não aceitar a realidade que está posta. Vocês vão perceber isso em várias passagens que eu ainda vou ler e comentar. E, por falar em realidade, tem um trechinho aqui, um breve diálogo bem curtinho, bem cortante, no finalzinho do capítulo, logo no começo do livro, entre o Sr. Umi, o velhinho que perdeu a memória, e o nosso protagonista. E o velhinho, que é sempre muito reflexivo, faz perguntas incômodas, pergunta para o nosso vizinho, o protagonista: você sabe por que não somos felizes? Ah, desespero, solidão, medo? Não, por causa da realidade. Bom, muito reflexivo isso aqui, cortante, seco, um diálogo seco. E a gente pode pensar, mas o que é a realidade? Se cada um a observa de uma forma diferente. E isso, novamente, tem tudo a ver com a narrativa do livro. Porque, aqui eu já vou adiantar mais sobre a história. O nosso protagonista vai pesquisar a vida do Sr. Umi, porque ele quer descobrir o passado desse homem. E a gente pode pensar, mas por quê? Por que ele quer descobrir a vida do vizinho, sendo que a própria vida dele está faltando sentido? Ele que não está feliz, está se sentindo deprimido, acabou de descrever isso diante do espelho. Ele que não está feliz no seu relacionamento com a mulher. Ora, justamente por isso, porque já que ele não está feliz por um lado, ele vai tentar uma meta do outro lado, que dê sentido à existência dele, ele como jornalista. Aliás, existe o jornalista investigativo, que é o que ele vai tentar fazer aqui, recompor o passado do seu vizinho. Muito bem. E aí, quando ele vai atrás das pessoas que conheceram o Sr. Umi, ele descobre que o Sr. Umi, na verdade,
tem vários lados, várias facetas. Existe nele quem veja um homem santo, um homem bom, que desde a infância foi diferenciado. Para vocês terem uma ideia aqui, é dito que, eu vou ler trechos aqui, ele tentava sempre fazer o bem, ia lavar os pés das pessoas nos bares, na rua. Ele que ia participar de uma corrida, tem a linha de chegada, ele passava a linha de chegada e continuava correndo até não aguentar mais correr. E as pessoas, por que isso? Porque a meta é pouco. A gente tem sempre que ir além da meta. Então ele tem o quê? De louco, de quixotesco. Ao mesmo tempo, existe quem veja nele uma pessoa ruim. Porque ele, quando era criança, por exemplo, ia jogar bola e tinha um amiguinho lá que ele era deficiente, ele não andava, ele não se movia. Mas o Sr. Umi, ainda criança, fazia questão de pegar esse menininho deficiente e colocar do lado da trave, do lado do gol. E as pessoas chutavam, erravam o chute e acertavam a cabeça, o corpo daquele menino que nem conseguia se mover, nem conseguia resistir. Por pura maldade. Ele ainda criança. E aí, aliás, eu devo comentar aqui que uma hora eu vou fazer vídeo aqui sobre um livro chamado Boca do Inferno, que é um livro de contos de um grande escritor brasileiro que infelizmente vem sendo esquecido, que é o Otto Lara Rezende, muito elogiado pelos nossos modernistas. E ele tem esse livro, Boca do Inferno, em que ele vai tratar da maldade das crianças. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele aqui, hein? Então, você percebe que o Sr. Umi tem várias facetas. E aí, eu já comentei aqui que esse livro ele é todo entrelaçado, cheio de camadas. Lembra que eu tinha comentado que, logo no comecinho, o nosso protagonista olhou para o espelho e fez aquela reflexão toda? Muito bem, ele se olha diante do espelho várias vezes durante o livro. E mais, cada vez que ele se olha diante do espelho, ele conversa com o seu reflexo. E aí, ele sempre o trata por outro. Como assim? Ora, um dia ele se olha no espelho e se chama de Joaquim. No outro dia ele se olha no espelho e se chama de João. Então, a cada dia ele é um novo, uma nova pessoa. Então, a cada dia ele é uma nova pessoa, ele é um outro. E isso pode tanto ser relativo à própria pessoa, que, como diz o filósofo grego lá, Heráclito de Éfeso, nenhum homem se banha no mesmo rio, porque o rio é sempre outro e o homem também é outro depois do banho. Mais ou menos isso, tá? Não são essas as palavras exatas. Muito bem. Então, o homem vai se renovando a cada dia. Então, ele não se chama sempre pelo mesmo nome, mas sempre de outros nomes. Mas também pode ser que ele está inconformado com a sua realidade. Ele não quer ser sempre a mesma pessoa, então ele se trata por outro. Ele tenta se colocar de outro lado, olhar de outro ângulo. Se eu não me engano, tem até vezes que ele se trata por mulher. Muito curioso isso. E aí depois ele vai pesquisar a vida do Sr. Umi e descobre que tem gente que vê nele um santo, tem gente que vê nele um louco, tem gente que vê nele uma pessoa ruim, maldosa. Tem gente que o vê como uma espécie de poeta. Então, são as várias facetas do ser humano que compõem esse ser complexo. E esse livro aqui demonstra muito bem isso. Então eu vou ler um parágrafo aqui rapidinho de uma descrição que um conhecido do Sr. Umi, ainda quando criança, faz desse nosso vizinho que perdeu a memória, para vocês perceberem a complexidade desse personagem desde a infância. É dito assim: a princípio, lavávamos os pés dos miseráveis que andavam por aí a pedir. Mas ele, o Sr. Umi, insistia que também queria lavar os pés das meretrizes, que isso é que era, e não apenas mostrar que servíamos os pobres, mas qualquer vítima de opressão social, da instrumentalização do ser humano. O Manuel Umi, falava assim mesmo. Dizia instrumentalização como quem pede um copo de água. E nós ficávamos fascinados ao ouvi-lo. Dizia: temos de lavar os pés de todos aqueles que a sociedade esmaga sem pudor, servindo-se dos seus corpos, das suas unhas, dos seus lábios, uns para os obrigar a cavar, outros para os obrigar a beijar. O Tó, um amigo nosso, explicou-lhe que uma coisa era dar de comer ou beber a mendigos andrajosos em troca de eles nos deixarem lavar-lhes os pés. Outra coisa eram as putas. Deus me perdoe a linguagem, mas foi o que ele disse. Levam mais caro. O Manel não se fez de rogado e levou-nos todos a um bordel, todos em fila como soldados, a marchar contra a banalidade de uma escravatura que aceitamos e usamos para a felicidade de uns poucos.
Isso entre aspas. Era a fala do próprio Umi, ainda quando criança, ainda quando adolescente. Então vocês percebem aqui que nós temos um personagem que, desde a infância, a adolescência, já tem consciência da sociedade em que ele vive, de uma opressão que existe de um sistema sobre as pessoas, principalmente as pessoas mais fracas, mais humilhadas e ofendidas, mas marginalizadas. Bem, e aí depois a gente percebe que esse é apenas um dos lados do Sr. Umi, que foi muito influenciado pelo pai dele. A gente descobre que ele, na verdade, era de uma espécie de classe média. Então, é por isso mesmo que ele tinha assim um conhecimento de poesia, de arte, de música. Esse livro fala muito sobre música, viu? O Sr. Umi, desde pequeno, conhece muito sobre música por conta do pai dele. O pai dele que também era tido meio como louco, o pai dele que sempre recitava poemas para as pessoas, mesmo que elas não queriam, porque ele dizia que a poesia é necessária, a poesia é um ato de revolta. Eu vou ler um trecho aqui também, em que esse mesmo personagem fala sobre o pai do Sr. Umi. Ele diz assim: segundo o padre, o pai do Sr. Umi dizia que o dia D fora anunciado pela rádio como um verso de Verlaine. Verlaine, você sabe, poeta francês. Era maneira de todos saberem que o dia D estava a chegar. A poesia até para acabar com a guerra servia. Era isso que o pai do Sr. Umi anunciava antes de começar a dizer um poema. A poesia serve para acabar com a atrocidade. É uma bala na cabeça do horror. É uma pedra atirada contra esse cenário de mau gosto. Este mundo que acreditamos ser a realidade. Então, de novo, você tem aqui essa questão do que é a realidade e não aceitarmos o que está posto. E por falar nesse padre, eu devo dizer que esse padre e outras pessoas da vila do Sr. Umi, de quando ele era criança, evitam falar sobre ele. Parece que não gostam dele. Vem nele uma pessoa perigosa. Parece que ele fez algo de errado, algo questionável, algo que chocou aquela sociedade. E eu não vou dizer o que é que ele fez. Esse homem que está envolto de mistério, não só sobre o seu passado, como o seu presente também. Eu esqueci de dizer, mas ele carrega uma chave no pescoço que ele não sabe de onde é, para que serve. E, na verdade, é uma chave metafórica para descobrir a personalidade e a vida do Sr. Umi. Então, fica a gente com vontade de ler mais e mais para descobrir logo esse mistério, que eu não vou revelar o que é. E por falar novamente no padre, há vários trechos aqui em que o narrador vai falar sobre a existência de Deus. Às vezes de maneira crítica, às vezes de maneira bonita, às vezes de maneira comparativa. Eu vou ler 3 trechos aqui, breves, para vocês perceberem isso. Bom, logo no começo, tem um trecho aqui em que vem escrito na orelha. Na orelha não, na parte de... na orelha mesmo. Na orelha do livro. Um trecho muito bonito, significativo, em que o narrador fala como se estivesse conversando com o pai dele. O pai dele que já morreu logo no começo do livro. Ele diz assim: 4 letras, como o nome de Deus. Tenho de agradecer-te, pai, o modo como sorrias quando eu chegava a casa e te abraçava, confuso pela tua presença breve, delicada, como uma brisa. Se um dia vier a acreditar em Deus, não quero relâmpagos e trovões. Quero um sorriso delicado, como aquele que aparecia no teu rosto. O mundo, quer me parecer, é muito mais um sorriso ou uma flor a abanar ao vento do que um terremoto, um monumento de pedra ou um Grand Canyon. Muito bonito esse trecho. O mundo como um sorriso. Se Deus existir, Deus é um sorriso e não trovão e raio, algo ameaçador. Muito bonito isso. Aliás, por falar aqui que o mundo ele é mais flor do que pedra, eu devo dizer que tudo em volta desse livro tem a ver com flores. Várias metáforas com flores. A gente, quando vai com o protagonista para a cidade do Sr. Umi quando era criança, descobre que ele era apaixonado por uma mocinha que tinha 2 irmãs, todas lindas, as 3 lindas, e cada uma delas tinha nome de flor. Margarida, não lembro os outros. Mas tudo isso aqui é recheado de flores. Eu vou ler outros textos aqui e vocês vão perceber. Mais uma passagem, eu trago aqui a fala da própria Margarida, acho que é ela mesma, que virou cantora. Ela foi muito próxima ao Sr. Umi. Eles tiveram um caso na idade adulta, e aí eu não vou dizer o que ele fez, mas algo os afastou. E aí ela diz assim, deixa eu achar aqui,
Não estou achando. Achei. O nome da moça é Margarida mesmo. Margarida Flores. E aí ela diz assim: olho para as formigas, que são tão pequenas debaixo dos meus pés descalços na relva, e sinto este poder imenso de as esmagar. Imagino Deus, com os mesmos pés, a olhar para nós como seres insignificantes. E Ele, com seus pés de unhas endurecidas a pisá-las, sem se aperceber da riqueza que cada formiga tem dentro dela. E tenho vontade de gritar quem sou, fazer ver que não mereço ser pisada com o pé incauto, mas é a vida, ser formiga de Deus, ser pisada, ser uma pessoa que passeia seus cães nos jardins com um saco de plástico para recolher a merda, manter a higiene do mundo, manter as palavras educadas, domesticadas, foda-se, manter tudo dentro das cercas fechadas, dentro de arame farpado. Essa Margarida Flores, que sofreu horrores, ela que virou cantora, foi perseguida pelo regime ditatorial de Portugal, de Salazar, e ela teve uma relação com o Chorume e que acabou se afastando dele. E é interessante os capítulos que ela fala, porque assim são muito reflexivos, muito críticos, mas são meio inverossímeis, porque ela não conversa. Esse aqui pode ser considerado um defeito do livro também. Ela discursa, ela fala sem parar. Você conheceu o Sr. Umi? E ela começa, fala páginas e páginas, nesse nível aqui. E o cara, mas eu quero saber como foi a relação de vocês. E ela fazendo reflexões, metáforas, e por aí vai. E vai embora sem falar nada. Sem falar nada para o interlocutor. É como se ela só tivesse algo a desabafar. Ela que era cantora. O cantor que, nas suas letras, tenta desabafar. E ela vai reclamar que, nas letras dela, ela fazia metáforas, fazia críticas de maneira velada ao regime e gostava daquilo. Mas quando acabou a ditadura, ficou fácil fazer crítica. E aí não tinha o mesmo peso, não tinha a mesma alegria. Por quê? Porque a liberdade se tornou banal. E, de novo, nós temos a banalidade do cotidiano. Como que o dia a dia vai tirando a graça das coisas. Eu vou ler outros trechos aqui daqui a pouco para falar sobre isso, mas antes eu vou ler o último trechinho aqui, em que, novamente, conversa-se sobre Deus. E é bem curtinho essa vez, tá? Estava lá o Sr. Umi, junto com o nosso protagonista, isso lá perto do fim do romance já. E é dito assim: ao passar por uma igreja, o Sr. Umi quis parar. O que foi? As pessoas entram na igreja à procura de Deus, mas passam por ele sem o verem. Você consegue vê-lo? É o mendigo que está ali à porta. É a mão estendida. Curioso, bonito isso. Reflexivo também. Isso aqui me lembra um poeminho do Mário Quintana, que se chama A Torre de Babel, em que o lírico diz assim: eles construíram a Torre de Babel para alcançar o céu e procurar Deus, mas Deus não estava lá. Estava ali mesmo, entre os homens, ajudando a construir a torre. Bonito e reflexivo também, irônico, de bom humor. O que será que o Mário Quintana quis dizer com isso? Que Deus estava ajudando os homens a construir a Torre de Babel, para chegar aos céus e procurar Deus. Será que Deus ajuda mesmo quando nossos objetivos são inúteis? Bom, fica aí a reflexão, são várias interpretações, cada um tem a sua, mas isso aqui me lembrou esse trecho do Mário Quintana. Os versos não são exatamente esses, tá? Mas a ideia é essa. Pois bem, continuando. E aí, falando sobre essa banalidade, esse cotidiano que apaga a graça das coisas, eu vou ler um outro trecho aqui que é muito bonito também. Vocês estão percebendo como que a escrita do Afonso Cruz é poética, né? Bom, o Mia Couto, grande escritor africano, para mim já deveria ter recebido o Nobel há muito tempo, hein? Ele elogiou a escrita do Afonso Cruz, diz que é uma das vozes mais belas da nova literatura portuguesa, para vocês terem uma noção da qualidade do escritor. Tem gente por aí que não gosta, hein? Gente aqui no YouTube mesmo, que não gosta do Afonso Cruz. Gente famosa, hein? Não vou falar quem é não. E aí, tem um trecho que diz assim: há anos que ficava cada vez pior. A rotina embacia-nos, torna-nos indefinidos, desfocados, fantasmas, máquinas, ao mesmo tempo que nos solidifica em estátuas de sal.
A consciência da morte é o que nos desperta dessa morte em que vivemos, que nos diz o que deveríamos ter feito, o que deixamos de fazer. A morte é um despertador que nos acorda para a inevitabilidade dos nossos erros. Trim, trim, morreremos em breve. Temos de agir, de resistir. Não desistiremos. A solução seria termos todos uma caveira de mesinha de cabeceira, como fazem os monges cartuchos, para nos servir de despertador, e todos os dias sabermos que temos de acordar, não para viver a rotina fatal do cotidiano, mas a vida apaixonada de alguém que ainda sabe que existem nuvens, céu e beijos. E aí termina o capítulo dizendo assim: porque viver não tem nada a ver com isso que as pessoas fazem todos os dias. Viver é precisamente o oposto. É aquilo que não fazemos todos os dias. Muito bonito, muito reflexivo isso. O que é viver? Não é o que fazemos todos os dias. São aquelas ocasiões agradáveis que a gente gostaria que tivesse existido por mais tempo, vivenciado por mais tempo. Não é trabalhar, a gente vai para o trabalho 8 horas, 10, tem gente que trabalha 12 horas por dia, isso legalmente, né? E fica torcendo para que aquele momento acabe. Isso não é viver. Viver é aquele momento agradável em que a gente passeia com a família, a gente come uma coisa gostosa, encontra os amigos, namora e quer que o tempo passe por mais tempo. Isso sim é viver, mas a gente não faz isso todos os dias. Meus amigos. E aí esse trecho aqui acabou me lembrando um poeminho de um poeta que eu já mencionei aqui hoje, que é o Cassiano Ricardo, grande poeta modernista brasileiro que infelizmente é esquecido, desvalorizado, mas Carlos Siqueira está aqui para relembrá-lo. E ele tem esse livro aqui chamado Os Sobreviventes, que já é uma fase mais madura do poeta, que o Manuel Bandeira vai dizer que o Cassiano Ricardo teve 2 momentos. Um mais, quando ele era jovem, mais nacionalista, que era de qualidade, mas depois ele se tornou assim um poeta maior, quando ele abandonou esse nacionalismo e se tornou um universalista. E aí ele tem um poeminho chamado Fusa e Semifusa. Eu não vou ler o poema inteiro, tá? Só vou ler alguns versos, porque quando eu li isso aqui eu lembrei na hora. A vida não é o que a gente faz todos os dias, é justamente o oposto. E aí nesse poeminho Fusa e Semifusa, ele diz assim: adiar a fome, estratégia de quem, não tendo já o que comer, não come. Mais pra frente ele diz: disfarçar a perda de cada dia, desculpa que cada um de nós se dá. E mais pra frente ele termina: chamar-se de sobrevivente a um subvivente, frágil expediente, subterfúgio, o mesmo que refúgio, fuga, semifuga. Então, é isso, né? Chamar de sobrevivente a um subvivente. O que a gente vivencia todos os dias não é vida, é subvida. E quem sobrevive a isso, na verdade, não sobrevive, porque sobreviver é estar acima. Ele subvive. Não confundir as duas coisas. E aqui no final, né, que ele fala subterfúgio, o mesmo que refúgio, fuga. Ou seja, é uma desculpa que a gente dá para nós mesmos. E ele termina dizendo que é semifuga, ou seja, não é uma fuga completa, é semi. Por quê? Porque não dá para se esconder da verdade de nós mesmos, que nós sabemos, quando a gente se olha diante do espelho, ou quando a gente escuta as vozes das outras pessoas ao nosso redor sobre a nossa realidade. Disso aqui não dá para se esconder. Semifuga. Pois bem, voltando agora ao Flores. Então o nosso protagonista continua pesquisando a vida do Sr. Umi e descobre que ele é vário, há várias facetas no mesmo homem e que na verdade não acontece só com o Sr. Umi, mas com todas as outras pessoas. E aí tem um trecho aqui em que é dito exatamente isso, que o Sr. Umi é vário e que isso é bom, existir a contradição. Ele fala, isso é bom? É, porque as pessoas têm vários ângulos. Então, é melhor você tentar descobrir o que é alguém através das visões de várias pessoas do que se olhando no espelho. Ele, o protagonista, que todo dia se olha diante do espelho, conversa com o espelho como se fosse outra pessoa, mas é uma outra faceta dele mesmo. Então é muito interessante, eu disse que está tudo interligado aqui. E aí mais à frente é dito assim, justamente nesse diálogo, né, que o Sr. Umi
ele era horrível, era divino, era mentiroso, era covarde. Mas isso é bom? São opiniões que nos dão uma perspectiva mais alargada da pessoa. Não a confinam ao que se vê no espelho. Mas o que é que tem no espelho? Isso é o protagonista perguntando. Nada. Mas é um método um pouco narcisista de nos conhecermos. Curioso isso. É claro que ao ler isso já lembrei automaticamente de um grande poeta que eu gosto muito, um dos meus preferidos, conhecido meu, já fiz vídeo sobre ele aqui no canal, hein? Que é o Paulo Franco. Esse livrinho dele aqui, A Máscara no Espelho, ele que tem vários poemas refletindo justamente sobre o que nós somos, o que nós achamos que nós somos, como as pessoas acham que nós somos e as várias interpretações de tudo isso. E eu vou ler um poeminho dele daqui a pouco, mas não sobre essa questão do espelho, mas sim sobre a questão do que é a vida e do que é a morte, e de como existem várias mortes pequenas durante a vida toda. Porque mais à frente é dito assim, deixa eu achar aqui, morreremos não, morremos todos agarrados ao coração. Já vi muita gente morrer e sei o que digo. Morremos dezenas de vezes no momento fatídico. Morremos por não termos dado um beijo a um filho, por não termos perdoado um irmão. Uma pessoa cai no chão fulminada por um raio e morre estas mortes todas. Morre por não ter dado a mão a um amigo. Morre por ter espancado uma mulher. Morre por ter insultado a mãe. Morremos todos assim, várias mortes enfiadas numa só morte, agarrados ao coração. Não vou falar quem é que está conversando aqui, como que chegaram a essa conversa, que rumo que o livro vai tomar, mas ao ler esse trecho, obviamente lembrei de um poema que eu gosto muito do Paulo Franco, que se chama Óbito, que diz assim: a gente morre um pouco porque o cão de estimação lambuza o nosso quintal, porque queremos mais do que precisamos, e porque as folhas sujam a sacada após o temporal. A gente morre porque abusa, por não ter o que fazer, ou por fazer o que não usa. A gente morre pelo ato, porque aperta o sapato, porque queima a comida. A gente morre por matar a vida. Morremos porque amamos e em excesso nos escravizamos. Morremos porque somos vitimados pelas iras que guardamos. Morremos por falta de tempo de ver o pôr do sol, e por falta de sol, porque não temos tempo. E a gente ainda morre porque não suporta da TV alienações, e porque eram falsos os profetas das revoluções. A gente morre de sim, a gente morre de não, a gente morre por não ver o que alimenta o medo em nossa emoção. Muito bonito esse poema, muito reflexivo também, gosto bastante. E tem outro trecho aqui que eu acabei de lembrar, nesse mesmo poeminha aqui, que ele fala das coisas que nós compramos, nos escravizamos, etc. Tem outro trecho aqui no Flores, que eu não vou ler agora não, hein, mas que diz isso também. Tem uma hora que o protagonista fala, conversa com a mãe dele. Ele fala sobre as coisas que ele adquiriu e que não tem sentido nenhum para ele mais. Ele que a gente já viu o estado de espírito dele lá no começo. Está deprimido. Meus amigos. Não. Como o canal é meu e quase ninguém assiste aos meus vídeos, vou ler o trecho sim. Que diz assim, o protagonista está conversando com a mãe dele e ele diz: faça um mausoléu de coisas, mãe, uma ode ao capital, olha a sua volta. Toda a minha vida trabalhei para criar esta tumba de objetos dos quais não usufruí, pois nunca tive o tempo para fazer. À minha volta, construí este cemitério, cuja matéria-prima foram 20 anos de trabalho, de sangue, de alma. Estes objetos inúteis, vasos, tecnologia ultrapassada, livros com fotografias de Kuala Lumpur e Timbuktu. A minha vida foi trocada por objetos patéticos, que se riem da minha estupidez. Dei o meu sangue todo, vendi-o por pedras que me enterrarão, e são palavras de escárnio sussurradas ao meu ouvido. Uma vida a trabalhar pelo vazio que te oferecemos nas estantes, nas paredes pintadas de azul cobalto, tinta importada de Damasco, mãe, de Damasco, nas veias entupidas de gordura, na memória esgotada, neste anel de prata etíope que uso no dedo anelar, no lenço de seda no bolso do casaco italiano que uso nos casamentos e funerais, nas louças chinesas, no armário de abeto. Meus amigos, grande reflexão aí sobre as coisas que a gente compra
e não usa. E isso é desperdício de tempo, de vida, de alma, de sangue, de trabalho, de dinheiro. Para quê? Esse livro aqui é uma reflexão sobre a morte e vida também. Muito interessante, Afonso Cruz. Não apenas sobre vida e morte, como sobre memória e esquecimento, é claro. E aí, eu acabei de mencionar a mãe do protagonista. Existe uma fala aqui muito bonita, assim, uma das mais bonitas do livro, que quando eu li, eu fiz igual o pai do Sr. Umi. Fiz questão de ler para as pessoas ao meu redor. E depois eu vou fazer vídeos de trechos desse romance, porque eu achei assim muitas sacadas inteligentes e bonitas, pungentes, reflexivas do Afonso Cruz. Depois eu vou fazer questão de reler esse trecho num vídeo à parte, que eu acho que vale muito a pena. Então, tem uma fala aqui do pai do protagonista sobre a mãe dele. Não é para ela, não é com ela, é sobre ela. É dito assim: tu achas que és uma pessoa, tens memórias, isso tudo. Mas, olha, os teus anos mais importantes, não te lembras deles. Lembras-te de quando tinha 3 anos? Não? Pois não? De quando tinhas 4? Também não? 2? 1? 5? Uma imagem ou outra, talvez, mas demasiado fugaz. Não são verdadeiras memórias. Não passam de episódios desconexos. Um ou outro cheiro, algumas cores, a sensação de que havia um aquário na cozinha, mas não tens a certeza. Foi nessa altura da vida que construíste a personagem que és hoje. Sabes quem se lembra desses anos e os guarda no peito com um coração mais importante do que o próprio coração? É a tua mãe. Eu estava demasiado ocupado com outras coisas, com o trabalho, com a televisão, com as notícias, com o futebol. Era a tua mãe que gravava dentro da alma tudo o que testemunhava. E ela vai continuar a guardar essas memórias até morrer. As mães são as fiéis depositárias da nossa infância, dos primeiros anos. As tuas memórias mais importantes, mais formadoras, não são tuas, são dela. E quando tua mãe morrer, levará consigo a tua infância, perderá os primeiros anos da tua vida. Por isso, trata-a bem. Bem, não vou falar mais sobre o livro, já falei demais, já li muitos trechos, mas a ideia é essa. Falei mais do que um resumo, na verdade. Porque o resumo é: nós temos um protagonista que não está feliz com a sua vida e que busca como meta tentar entender a vida do outro. E isso, na verdade, traz um alívio, traz, na verdade, uma recompensa para ele mesmo, já que a própria vida está desprovida de sentido. Então ele vai tentar ajudar o outro que perdeu a memória, o Sr. Umi, um senhor idoso, um homem envolvido em mistério que não sabe o que aconteceu no passado dele, mas parece que ele fez algo grave, algo que chocou a sociedade e que nós, como leitores, vamos descobrir, junto do protagonista, junto do próprio Sr. Umi, o que é que ele fez. Não vou falar aqui, quem lê aqui descubra. Gostei muito desse livro aqui, muitos trechos formidáveis, um livro sobre passado, sobre presente e futuro, um livro sobre esquecimento e memória, um livro sobre vida e morte, um livro sobre identidade, como que se dá a construção da personagem, de nós mesmos, os olhares dos outros que compõem o nosso próprio olhar, os reflexos diante do espelho, o espelho que na verdade é o olhar do outro, tudo isso muito simbólico, muito bem construído. O livro, ele, não vou dizer que é curto, mas também não é longo, ele tem mais ou menos 260 páginas, mas vocês perceberam que a linguagem é acessível, é fácil, não tem palavras muito difíceis. O Afonso Cruz, como eu já mencionei no meu vídeo sobre os livros que devoraram meu pai, é um escritor português, então vocês percebem aqui algumas diferenças entre o português dele e o nosso português brasileiro, mas nada que dificulte a leitura. Linguagem acessível, poética, bonita, reflexiva, gostei bastante. E eu vou ler um último trecho aqui, que eu acho que encerra bem o vídeo. A Margarida Flores, que é uma das 3 irmãs que tem nomes de flores, as 3 irmãs que eram assim apaixonantes naquela vila do Sr. Umi, tem uma passagem que ela diz assim, eu acho que isso resume muito bem a ideia do livro. O que eu faço é transformar pão em rosas.
Infelizmente, meu caro senhor, agora é mais complicado, porque para ver rosas é preciso haver pão. E isso escasseia sempre um pouco mais do que seria desejável, ou não é? Uma pessoa não vai fazer arte, não vai filosofar se não tiver pão. Não se faz nada sem isso. É do pão em excesso, daquele que já não precisamos mastigar, engolir, digerir, cagar, que aparecem as nossas rosas. Eu soltei muitas pela boca, cantava-as. É a mais bela jardinagem, ter a boca cheia de flores, mesmo que tenham alguns espinhos. Eu acho que é isso. O livro ele é muito bonito, mas traz também muitas passagens indesejáveis, indesejadas. Assim como essa própria fala aqui. Ela falando das coisas bonitas, de repente vem um verbo como cagar. Uma coisa feia, que é uma palavra que muita gente evita usar. São os espinhos da vida. A vida aqui é mais flor do que pedra, como foi dito lá no começo pelo protagonista. Então, muito bonito, gostei bastante. Reflexivo. Muito obrigado, Marcinha, pelo livro. Adorei. Vou trazer mais livros que ela me deu, hein? Me deu vários. Aguardem. É isso. Flores, de Afonso Cruz, grande escritor português contemporâneo, vencedor de vários prêmios. Essa foi a primeira leitura dessa tag sobre a primavera. Ainda tenho que fazer vídeo sobre um livro que tenha a palavra vida no título e um livro leve. Já fiz todas as leituras, tá? Só falta gravar os vídeos. Estou adiantado nas leituras. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Depois eu vou fazer mais vídeos lendo trechos desse livro formidável, um dos melhores que eu li no ano. Essa capa aqui, não falei ainda, mas é da Companhia das Letras. É uma capa diferenciada, ela tem um buraquinho aqui, ó. Que é um formato de florzinha. Muito bonita a capa também. Companhia das Letras, não sei quanto está o preço, mas acho que não é caro não. Gostei muito, recomendo bastante. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Vou parar de enrolar, que eu já falei demais. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Como é que é? Por que hoje eu não vesti nada referente à obra de hoje, as flores? Porque felizmente eu não tenho nenhuma roupa florida ou florada. Nunca gostei dessas roupas espalhafatosas, cheias de flores. Nunca gostei. Mas isso é questão de gosto. Mas para representar a obra, eu vesti sim algo que tem a ver. Olha só, esse verde e essa blusa aqui de espinhos nos braços. Então você tem o verde das plantas e os espinhos. Ah, você queria uma flor. A flor sou eu mesmo, meu amigo. Mas eu sou flor do mal, hein? Flor do Mal do Baudelaire. Já fiz vídeo sobre Baudelaire aqui e vou fazer mais, hein? Aguarde.